Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Que Ele derrame as suas bênçãos na vida de todos os que creem na sua palavra. Isso é um direito que todos nós temos. Nós temos o direito, o privilégio, até de cobrar dele o cumprimento das suas promessas na nossa vida. Agora, resta saber se nós também estamos cumprindo com o nosso dever de casa com respeito a ele, que é obedecer, crer na sua palavra, crer de maneira prática, crer de maneira que a gente fique e se sinta seguro de que estamos fazendo a coisa certa. Então, é assim que funciona. Com Deus é assim, minha amiga e meu amigo. Toma lá, dá cá. Se você dá, você recebe. Se você não dá, você não recebe. Jesus falou isso. Da maneira como nós damos, nós vamos receber. Da maneira como nós julgamos, nós seremos julgados. Da maneira como nós vemos, nós somos vistos. Isso é fato, isso é uma realidade. Eu sei que muitas pessoas não querem aceitar isso. Muitas pessoas acham que é difícil. Com licença. Muitas pessoas pensam assim, cada um tem a sua fé, cada um tem a sua religião. Não estou tratando de religião, eu não estou falando da religião A, B ou C, não estou falando de igreja, estou falando de relacionamento, comunhão entre você e Deus, entre nós, cada um de nós e Deus. Essa comunhão é uma coisa muito pessoal, muito individual, muito individual. Por exemplo, quando a gente casa com a outra pessoa. São duas pessoas. Então, ninguém casa com os seus parentes, com os seus, não carrega os seus parentes tudo para sua casa. Quando você casa, você carrega o seu marido, a sua esposa, não é? Você quer ter o seu ninho. Com Deus é assim. A fé é individual. A fé é individual, a crença é individual. A crença é individual. Quem crê vai, quem não crê fica. Isso é um fato. E eu estou falando para você porque eu vivo isso. Eu estou vivendo isso, eu tenho vivido isso há 57 anos. Não é brincadeira não, são 57 anos. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Mas sabe por que eu tenho vivido esses 57 anos? Você sabe por quê? O meu segredo está aqui, na palavra que o apóstolo Paulo, dirigido, inspirado, orientado pelo Espírito Santo, diz assim. Ele diz assim, olha, se Cristo, melhor dizendo, vós, falando para a igreja, falando para os crentes de Romanos, o povo que cria lá de Roma, dizendo para os cristãos de Roma, vós, porém, não estáis na carne. Vós, porém, não estáis na carne, quer dizer, vocês que aceitaram Jesus, vocês que deixaram o paganismo, a idolatria para trás e se agarraram ao Senhor Jesus, vocês não estão na carne. Vocês não estão na carne, está aqui. Mas aonde? No Espírito. Vocês estão no Espírito Santo. Se é, aí ele deixa uma dica, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, quando a pessoa está em Jesus e ela tem o Espírito Santo, porque às vezes a pessoa diz que está em Jesus, ela até fala, ela até confessa que está em Jesus, mas na prática
no dia a dia, ela mostra que ela não tem nada de Jesus. Ela vive no pecado, ela vive na balada, ela vive na algazarra, mesmo com essa pandemia toda que nós vemos no mundo. Então, muitas pessoas confessam, têm confessado que creem em Jesus, mas creem em Jesus da mesma forma como os demônios creem em Jesus. Tiago fala isso, que até os demônios creem em Deus e não deixam de ser demônios. Então, veja só, mas ele define a crença que faz a diferença. Ele define a crença que nos dá o direito de cobrar de Deus as suas promessas. Porque se eu vivo a fé no Senhor Jesus 24 horas por dia, 365 dias no ano, e há 57 anos, eu sei, eu tenho um pouco de vivência, de experiência, do que significa viver em Cristo, viver a fé no Senhor Jesus. Mas Paulo fala aqui para os romanos recém-convertidos. Ele diz, olha, vocês não estão mais na carne, vocês estão em Cristo. Por quê? Porque o corpo já está morto. Você já morreu para o mundo, você já morreu para o pecado. Agora, se o Espírito de Deus não está em vós, então é óbvio que vocês não estão em Cristo. Está aqui, Romanos capítulo 8 e versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Em outras palavras, se vocês não estão em Cristo, o Espírito de Deus não habita em vós. E, consequentemente, você pode dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas vai continuar faltando tudo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas está faltando comida, está faltando saúde, está faltando vida, está faltando paz. Você está cheia de depressão, cheio de problemas circunstanciais, você está mergulhado no mar de desespero. Por quê? Por quê? Porque você não priorizou a sua fé. Você não deu atenção à sua comunhão com Deus. Você deu atenção à sua vida matrimonial, você dá atenção à sua vida física, você faz ginástica, você quer ter um corpo saradão, você procura fazer plásticas, você procura arrumar o rosto, pinta aqui, pinta ali, você cuida do seu corpo exterior, mas o seu interior está caindo aos pedaços, está apodrecendo. E você ainda tem a coragem de dizer, não, mas eu creio em Jesus. E sim, você crê em Jesus, mas se a sua vida está uma droga, é porque essa crença não vale nada. Desculpa ser tão direto, franco, mas eu não posso falar, eu não tenho palavras meigas para falar de uma coisa mas tão crucial, tão importante para a sua vida. E ele diz assim, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está aqui escrito. Foi eu que escrevi isso, não. Eu estou apenas repetindo. E quem crê, amém. Quem não crê, paciência. Quem crê, vai. Quem não crê, fica. Essa é a realidade. Então, repito, ele diz assim, vou repetir o texto, falando para os cristãos de Roma, aqueles que abraçaram a fé cristã em Roma. Ele não está falando aqui para incrédulo, ele não está falando aqui para pessoas céticas, não, ele está falando aqui para pessoas de igrejas, da igreja em Roma. Ele diz assim, olha, vocês não estão na carne, mas no Espírito. Porque antes ele tinha dito, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês não estão na carne, vocês estão no Espírito. Se é
que o Espírito de Deus habita em vocês. Então, quem pode dizer isso, quem pode responder essa pergunta, é cada um por si. Eu respondo por mim, você responde por você, a Esther responde por ela, os filhos, cada um responde por si, que é o casamento, que é uma coisa pessoal, você e Deus, Deus e você. Aprenda isso. Não adianta você ficar pensando, mas eu vou na igreja. Você pode ir na igreja, você pode estar até morando na igreja. Isso não quer dizer nada. Você tem que vivenciar esse casamento com o Senhor Jesus 24 horas por dia. Porque se isso não acontecer, minha amiga, meu amigo, de nada adianta a sua frequência na igreja. Viu? É isso mesmo. E às vezes a pessoa está tão convicta de que ela está em Jesus, que ela crê em Jesus, porque ela vai na igreja com frequência, ela é fiel na igreja. Mas na sua vida pessoal, na sua vida privada, no seu relacionamento com Deus diário, ela não tem nada de casamento com Deus. Ela está casada com o mundo, ela está casada com a patifaria, com a mentira, com o engano, com a prostituição, com o adultério, com tudo que não presta. Então, como é que essa pessoa pode dizer que crê em Deus? Ela não crê coisa nenhuma, porque quem crê nas minhas palavras, disse Jesus, segue-as, obedece. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quando a pessoa segue o Senhor Jesus, de acordo com a palavra dele, então ela está dizendo, está provando para Deus, está provando para si, está provando para o mundo, está provando para o diabo que ela realmente crê. E ela crê de forma prática, inteligente, porque quando ela obedece, segue a palavra de Deus, é porque o Espírito Santo está conduzindo a sua vida. Então diz aí o texto, completando, diz Paulo, se a pessoa tem o Espírito de Deus, tem o Espírito Santo habitando nela, então ela realmente crê. Ela tem um casamento, uma comunhão com o Espírito Santo, com Deus. Agora, se alguém, disse ele, se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Esse tal não é dele. Então, é assim que funciona. Toma lá da cá. Se você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, ele é o seu marido. Ele é a sua fonte, ele é a sua vida. Ele é o seu pastor. Ele é o seu líder. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Senhor. E por conta disso, a sua vida está sob a responsabilidade dele, exclusivamente dele. A minha vida é dele. Então, o que acontecer comigo é responsabilidade dele, porque eu estou obedecendo a palavra dele, eu estou vivendo de acordo com a palavra dele. Agora, se ele desonra a palavra dele para comigo, então, aí eu estou perdido. Aí eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu vou dizer para vocês, olha, eu não sei o que eu faço. Mas a Bíblia ensina, a Bíblia fala que, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, o caráter dele não muda. Ele disse, a minha palavra, a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Então, amiga e meu amigo, é assim que funciona. Ele envia a palavra, ele enviou a palavra. Quem crê nessa palavra vai ser conduzido aos pastos verdejantes. O bom pastor vai conduzi-la às águas tranquilas de descanso.
O bom pastor vai guardá-la sob suas asas. Nenhum mal virá sobre ela. Então, todas as promessas na palavra de Deus, da Sagrada Escritura, e eu uso a Sagrada Escritura da ACF, aquela que é a fiel, a mais fiel tradução de todos os tempos. Então eu uso essa Bíblia e ainda assim confiro com as outras Bíblias que têm o mesmo texto que essa. Então, amiga e amigo, a minha vida está pautada na palavra de Deus. Como eu já falei, é um casamento. Quando você casa, quando nós casamos com a outra pessoa. Quer dizer, é um relacionamento individual. Você, a sua mulher, seu marido, você, eu e a Esté e eu. É assim. Então, nós nos comprometemos um com o outro há 49 anos atrás. Vamos fazer 50 anos esse ano, no final do ano. 50 anos. Porque nós empenhamos a palavra um com o outro e a temos honrado um para com o outro. Então, o casamento permanece. Então, nós sacrificamos um pelo outro, sacrificamos. Então, o casamento permanece em paz e segurança e felicidade. Assim é com Deus. Deus empenhou a sua palavra e você também empenhou a sua palavra com Ele no altar. Você vive essa palavra, você obedece essa palavra, você sacrifica para manter essa palavra em dia dentro de você. Ele fala lá, eu sou a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Quem me segue não anda na mentira. Mas você abraçou a palavra da verdade, mas anda com mentira. Então, pera lá, que história é essa de você dizer que é cristã? Você é uma pessoa que vive, que sabe, que conhece bem a palavra de Deus, mas na hora de obedecê-la, você esquece, você vira as costas. Que tipo de marido, ou que tipo de mulher, ou que tipo de casamento, ou que tipo de matrimônio, ou que tipo de relacionamento você tem com Deus? Que tipo de casamento? Quer dizer, você não segue as regras, as leis dessa união, dessa comunhão. E aí, é claro que você não tem o Espírito de Deus. Jesus, o apóstolo Paulo diz assim, vocês não estão na carne, mas no Espírito. Vocês não estão na carne, vocês estão no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Agora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor Jesus, esse tal não pertence a ele. E, por favor, não me venha fazer perguntas. Ô bispo, eu tenho o Espírito Santo, eu não tenho o Espírito Santo. Isso aí, quem tem o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo confirma dentro de si que tem o Espírito Santo. Se você tem dúvida que tem o Espírito Santo, é porque você não tem. Quando a gente tem o Espírito Santo, a Bíblia diz também que o Espírito Santo confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele confirma que ele está dentro de nós. Se ele confirma é porque ele está dentro da gente. Então, não me venha com perguntinhas desse tipo. Eu tenho, eu não tenho, mas eu sou da igreja. Você pode ser da igreja, pode ser o que for. Você pode ser fiel, dizimista, ofertante, etc, etc. Mas se você não tem o Espírito Santo, você não tem Jesus. É realidade. Desculpa terminar quase terminando essa semana com essa mensagem assim dura, mas eu não posso aqui ficar enxugando gelo, por favor. Nós começamos essa semana falando que muitas pessoas dizem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que a maioria dessas pessoas confessam isso, mas está faltando tudo nas suas vidas. Mas quando a pessoa é de Deus, quando ela tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus a conduz aos pastos verdejantes, que é o Senhor Jesus. Então não vai faltar nada.
mas a pessoa tem que manter a sua comunhão, viver na verdade, viver na pureza. Como é que uma pessoa tem o espírito da verdade e vive na mentira? Não é? É pura hipocrisia. Como é que a pessoa diz que tem o espírito da vida, o espírito de Deus, e vive fracassada, destruída, desgraçada? Não tem, não combina. Não combina. Quem é, quem não é, acabou. Quem crê vai, quem não crê fica. Quem crê obedece, quem não crê não obedece. Então, assim sendo, que Deus abençoe a todos. Espero ter ajudado a muitos, mas eu sei também que irrito muitas pessoas. Problema de vocês que ficam irritados, mas eu quero falar aquilo que está escrito. Eu não estou inventando, eu não estou trazendo novas filosofias ou doutrinas novas, eu estou falando aquilo. Se você pode ler isso em Romanos capítulo 8, é melhor ler o capítulo inteiro, mas aqui você vai focar bem no capítulo 8, versículo 9. Versículo 9, muito importante isso. Até amanhã, e não se esqueça, Gênesis vem aí, você vai entender muita coisa na sua vida quando vê essa superprodução da Record no dia 19. Gênesis. Quando você compreender o início de todas as coisas, você vai compreender o que está vivendo a sua vida. Até amanhã. Deus abençoe.